Ora, 1, 2, escuto, está a gravar. Está a gravar? Acho que sim. Muito Olá, boa tarde. Boa Ou bom tarde. dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo Exatamente. da hora que cada um está. E antes pelo contrário. E antes pelo contrário, mais ou menos. Ainda vamos a tempo de desejar um bom 2026. Não sei até que dia é que se pode fazer isso, Não, mas à data em que estamos a gravar isto, pode-se. Acho que sim, acho que ainda sim. É até mais ou menos meio de janeiro. Depois, é? depois é que Perde, já não desejo bom ano a ninguém. Então Porque bom ano para toda a gente. estamos naquela fase em que se começam os e-mails a dizer olá, boa tarde, antes de mais quer desejar um feliz ano novo, não sei, pá, só até dia 15. Sim. Senão depois torna-se pesado. Depois já não pode ser. Depois já não pode ser. Ok, Então vimos ao primeiro o primeiro podcast deste ano. Sim, relativamente aos livros de dezembro. De dezembro de 2025. Já estamos um bocadinho atrasados, mas isto... Não estamos atrasados. São os Não? livros que nós lemos o mês passado, está certo. Isto, a vida continua apesar desta alteração anual. Da alteração e deste período de férias e de... Sim, hoje sinto-me um bocadinho esquisita. Desgaste. Essencialmente que amanhã começamos a trabalhar. Pois, exato. Miniférias que vão à vida, portanto vamos ter de seguir em frente e abraçar 2026. É abraçar. Amanhã um chute. Abraçar de frente, com trânsito e tudo. Abraçar de frente mesmo de trombas. Muito bem. Antes de passarmos aos livros, eu ia deixar em registro radiofónico, não é? Aquilo que nós estávamos a falar ontem, do mais recente não colocado em dicionário adjetivo usado, provavelmente o adjetivo mais utilizado em 2025. Top. Sim. Foste ao cinema, como é que foi o filme? Top. O jantar? Top. A banheira? Top. Os sapatos? Top. Tudo é top. Ouve lá, as pessoas parecem que não conhecem mais adjetivos. Tu ficas sem saber o que é que de facto era muito bom. Como é que foi o teu dia? Top. Bom, se pensares bem, para a Como é malta que foi a reunião? Top. Escuta, para a malta que gosta de pouco conversa, está resolvido rapidamente. Porque não... Pá, está top. Está top. É assim, A mim capacidade está a de síntese. enervar. A mim enerva. Capacidade assim de síntese. Top. Eu pronto, não quero conversar mais. Sabes que é uma moda. Irrita-me. É uma coisa que me irrita, genuinamente. Então o que é que achaste do livro? Epá, é top. Foda-se. É logo a palavra que me ocorre a mim. Também resume bastante. Mas tem verbo para conjugar. Esta tem. É verdade, Top não tem. Mas lá está. Não vou fazer aqui a apologia da defesa do top. Não. Até porque eu não uso e não gosto. Top para mim só se for em roupa. Agora, não. E descreve-se da mesma forma. Não. O quê? Leva um E no final. O quê? Um top para vestir. O que é que tem? É um TOP? É TOP. É um top na mesma? É. Peço imensa desculpa sobre Não, a é que ignorância. não sei, não. Isto foi já há mais de um ano que eu recordo-me estar numa... Vamos chamar-lhe uma circunstância à qual eu tive de ir de forma forçada, e havia uma das pessoas que estava na mesa e estava a dizer: epá, não sei o quê, está top. E eu ao princípio nem sequer estava a perceber o que a pessoa estava a dizer, porque aquilo parecia-me tudo uma palavra só: está top. É top. Assim, Phonics, top. Pronto, e já vi isso inclusivamente nas redes sociais, escrito, não é só o ser coisa... Pá, o que é que top. Fui ver este filme. Está top. Pá, não, assim... Escuta, se pensares bem, volto a dizer, é uma enorme capacidade de síntese porque é uma palavra de 3 letras que engloba soberbo, espetacular, extraordinário, estrondoso, colossal, tudo. É top, está resolvido. Estou a imaginar uma refeição colossal. Se pensares bem, quando tens de escrever em sítios de caracteres limitados, se conseguires transformar a tua vida toda em palavras de 3 letras, pá, escreves bué. Isto bué também tem 3 letras. Pois é. Bom, então vamos a livros que não são top? Olha, eu tenho 3 top. É top. É tudo. É. Então começas tu com Começo eu? Primeiro top. Então, eu li... foi o livro que me ocupou a maior parte do mês de dezembro, porque o mês de dezembro não foi um mês top. Um mês de merda.
Hum, eu li a autobiografia não autorizada, o volume 2, da Dulce Maria Cardoso, editado pela Tinta da China. São as crónicas que a Dulce Maria Cardoso escreveu para a Visão. Eu o primeiro livro não li nessa altura porque eu lia quase sempre as crónicas quando elas saíam na Visão e depois não comprei o livro. E desta vez comprei o livro, mas eu já tenho este livro. Eu pulo na minha mesa de cabeceira, eu já não me recordo se foi no final de 2024, se foi no início de 2025. E ele esteve para ser o que ia ser a seguir, para ser o que ia ser a seguir. E eu decidi, olha, não, vou limpar um dos livros que tenho aqui, tenho 3 na mesa de cabeceira, que não há adiar. Vou ler este. É assim, é a escrita da Dulce Maria Cardoso, é muito boa. O livro é adorável de se ler. Há um problema que não tem a ver com o livro, é meu, que é eu não começo a perder o interesse quando os livros de crónicas são muito grandes. Eu não acho que o livro não é uma coisa do outro mundo em termos de tamanho, é um livro de 250 páginas, sensivelmente, mas tem um volume, penso eu, ou pareceu-me a mim, talvez, um pouco maior de crónicas que costumam estar nos outros livros de crónicas que eu já li, ou é isso, ou as crónicas são um pouco mais longas, porque soma-se aqui as duas coisas, é um grande volume de crónicas e ao mesmo tempo são crónicas um pouco mais extensas. Por exemplo, os livros de crónicas, as crónicas escritas pelo Ricardo Araújo Pereira têm uma página e meia. As crónicas de Dulce Maria Cardoso têm sensivelmente 5 páginas, são um bom bocado maiores. O que faz sentido para a crónica em si, ou seja, o tamanho está de acordo com aquilo que é a tipologia daquilo que está a ser contado. E eu é que depois parece que não acabam. Sim. Se tivesse partido em 2 livros e eu tivesse lido em 2 momentos, tinha preferido. Podemos dizer, então tinhas lido metade, paravas, lias um livro, depois te lias outra metade. Por isso é que eu disse que o problema é meu. Eu se tivesse, ou devia ter parado a meio, lido outro livro para ler este, que Ou é ir lendo, porque às vezes os livros de crónicas eu não gosto de permitem fazer isso. isso. Eu não gosto de fazer isso. Porque eu não gosto de livros pendurados. Eu estou a ler aquele livro, eu quero ler aquele livro. Foi um bocado nisso que eu, a determinada altura, já não queria estar a ler crónica e arrastei a insistir a ler crónica, exatamente porque não gosto de ler uma e depois parar e ler outra crónica e depois parar. Pronto, porque todas somadas acabam por contar uma história. A Certo. verdade é essa. Pronto. Mas o livro é muito bom de ler, tem uma parte muito boa, a parte de ser crónica, que é para quem tenha menos tempo. Eu insisto sempre com isto porque acho que é um dos temas que faz com que as pessoas leiam menos, é a falta de tempo. E livros que tenham capítulos mais longos são mais difíceis porque uma pessoa depois quebra, porque não tem ali meia hora ou não tem 40 minutos naquele momento. E o livro de crónica não tem isso. O texto acaba, o que vem a seguir já é uma coisa nova. Eu, para além de gostar muito da escrita da Dulce Maria Cardoso, gosto da forma franca com que ela aborda os temas. Gosto que ela envolva muito também da sua vida, que não foi uma vida de, 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 de privilégio. Fala-nos de coisas que, como é o meu caso, que eu não conheço, de ter vivido noutro país, num país que foi colonizado por nós, de ter vindo retornada para cá, de perceber o impacto que isso teve. Para mim é particularmente interessante porque eu ainda não era nascida, mas os meus irmãos já eram, os meus mais velhos. E o meu irmão mais velho em particular, quando foi para a escola, como ele é muito moreno, ele Viveu esse. sofreu isso. Os meus pais nunca saíram de Portugal, mas ele sofreu isso porque ele, por ser muito moreno, era chamado de retornado. E isso era uma ofensa. Era depreciativo. Certo. E ele sofreu um bocado por causa disso. E, portanto, algumas coisas que ela conta, eu recordo-me da minha mãe falar disso relativamente ao meu irmão mais velho. Quando chegou a mim, nós temos características muito parecidas por causa do cabelo, etc.
mas já não acontecia porque nós temos 13 anos de diferença e esses 13 anos fizeram Muita muito. diferença temos de história, claramente. Exatamente. Os miúdos que andaram comigo na escola sabiam lá eles o que era um retornado. Mas quando ele andou na escola primária, era quando estava muita gente a vir para cá. Sim, apanhou o Pronto. período. Exatamente. E portanto foi particularmente difícil para ele. E pronto, e tem essas nuances adicionalmente. Essa é a parte que eu sinto mais próxima de mim, que é quase como se estivesse a ver algumas coisas pelos olhos de algumas pessoas que eu conheço. A zona onde eu vivia tinha muitas pessoas que vieram de Angola. Havia inclusivamente a história que eu já te contava aqui há tempos, de uma senhora que trouxe um macaco. Sim. Depois acabaram por lhe tirar um sagui, que ela andava sempre com ele ao ombro, eu nunca vi, recordo-me de contarem esta história, e que vivia numa casinha pequenina na rua principal, e tinha trazido lá esse animal. Depois já acho que foi entregue ao zoo, se não estou em erro. Provavelmente. E é isto. Portanto, Dulce Maria Cardoso, Autobiografia Não Autorizada, volume 2, editado pela Tinta da China. Muito bem. Bom, eu hoje acho que tenho mais livros do que tu. Foi um bocadinho... eu há uns anos estabeleci como... Há 3 anos ou 4 anos. Estabeleci como... Todos os anos uma meta de livros para ler. Não é fazer disso nenhum dogma, mas nem... Não é um objetivo a percorrer. Mas este ano, como dei conta que estava perto de conseguir os 47, número de anos igual a número de livros lidos no ano, fiz aqui um forcing final. Não li nada que não quisesse ler, simplesmente escolhi alguns livros mais curtos, digamos assim, e tenho 4 livros e um audiolivro. E se calhar para juntar, vou juntar já aqui 2, porque são 2 na mesma referência, neste caso da Fundação Francisco Manuel dos Santos. São 2, um livro e um audiolivro, que nós também tínhamos aí em casa. Vou começar pelo audiolivro, que é Das Invisíveis, que Sim. este então já tinha há imenso tempo para ler, por efetiva curiosidade, e que traduz uma realidade que nós também conhecemos e que sabemos que há pessoas que não usar palavras certas para dizer isto, mas resumindo um bocadinho o livro é sobre, chama-se As Invisíveis porque fala sobre, e são quase todas mulheres, só um último elemento é que é um homem, sobre as empregadas de limpeza que fazem, ou industrial, no caso não as domésticas, portanto para aquilo que falamos de escritórios, hotéis, tudo o que são infraestruturas que carecem de limpeza, onde nós também nos inserimos e com os quais também contactamos numa base diária, e o nome está muito bem escolhido precisamente pela característica de alguma invisibilidade que estas pessoas, às quais é conferida a estas pessoas. E visibilidade às vezes é o melhor dos cenários, porque também há o pior, que por acaso não é verdade no livro, mas que nós inclusive já vivenciamos, que é o de que qualquer coisa que corre mal ou desapareceu qualquer coisa deve ter sido a senhora da limpeza. É um bode expiatório fácil, é acima revelador, quer de algum preconceito, e isso é referido no livro. A maior parte destas mulheres que fazem isto, especialmente nas grandes cidades, são mulheres negras, provenientes de bairros sociais ou bairros sociais ou de zonas mais pobres, que também foram sujeitas a isso e sempre tiveram vidas extraordinariamente difíceis, mas que fazem uma coisa que é altamente meritória, que é agarram aquilo que têm, tentam construir a sua vida com francas dificuldades, porque com muitas dificuldades. Não têm oportunidades, não é? E o ponto é a parte da importância que estas pessoas têm, e que só isso podia dar um tema para um podcast, à boa maneira da nossa realidade atual. Não é novo, mas que, com o que nós sabemos ao ano 2025, 2026, devia ser muito diferente, que é
a estratificação social que fazes da importância que o ser humano tem. Portanto, há seres humanos mais importantes do que outros, e claramente as senhoras da limpeza são seres humanos sem grande Como importância. acontece com quem trabalha na construção civil, se quisermos olhar para o lado do masculino, porque existe uma diferença. É muito pontual tu encontrares uma mulher a trabalhar na construção civil, da mesma forma Que é muito pouco ponto. Exatamente. Só há um elemento, São por isso é os- que salvo ver que são 5 ou 6 mulheres que são referidas. O último caso é o de um homem que faz e que gosta daquilo que faz, e que, mas lá está, sabe perfeitamente que é a exceção à regra. Acho que nós não somos nem mais nem menos do que ninguém, mas se calhar temos alguma sensibilidade mais prática para aquilo que é a realidade de algumas pessoas. Pá, mas eu estava a ler o livro e lembro-me, há tanta gente que precisava de ler isto, mas ao mesmo tempo penso assim, mas se calhar se lessem eram capazes de achar que isto era quase ficção, porque está a Sim. anos-luz da vida de determinadas pessoas, mas que é a vida de tanta gente ainda hoje, com enormes dificuldades, mas que atenção, muito o mal. retrato que é passado são de pessoas de garra, de fibra, que têm de fazer pela Tem que vida. ser, se não fossem, o trabalho que têm, difícil que é, a E ganhar mais o do que mal que isso, ganham. mas mais do que isso, que é aquilo muitas vezes a que são sujeitas do preconceito, do estereótipo que é criado. Sim. Ahm, é um livro extremamente interessante, muito bem escrito, verdade seja dita, pelo ângulo certo. Aliás, como são a maior parte dos livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que têm esse mérito, e já lá vou ao segundo. Acho que, seja em audiolivro, seja em livro, recomendo vivamente. É um livro pequenino, mas que epá, é uma fotografia tão chapada da nossa infeliz realidade a muitos Mas é níveis. assim, só uma nota aqui que eu posso estar muito enganada, mas é uma realidade que não se cinge a Portugal. Não. Aqui é Não uma, se é cinge a uma Portugal coisa. e cada vez mais. É muito É mais virado. próxima de nós porque acontece aqui, não só, mas também. Mas acho que cada vez mais existe essa, infelizmente, em vez de andarmos ao contrário, existe essa estratificação. O que tu ganhas, o que tu tens, o que tu Sim. fazes, O carro que tu tens, tudo isso serve para tu valeres um bocadinho menos ou um bocadinho mais em determinada situação. E dependendo dos contextos, não é? Num contexto profissional, a pessoa que limpa aquilo que tu sujaste é. Pronto, e isso lamentavelmente eu sempre conheci por ter sido assim. E eu tenho 42 anos e continuo a ser assim. E às vezes acho que está pior. verdade. E essa é a parte aquela que se nota mais é as dificuldades, muitas vezes, a televisão, isto e tal, tem determinadas características, as pessoas a quem são conferidas menos hipóteses, porque são pessoas que nascem a perder, pá. Sim. São pessoas que E nascem a perder. têm muito mais Aliás, escadas para fazer do que qualquer um. sobre isso, de certa forma, há um livro muito bom, olha, que é o mais recente, do Bruno Vieira Amaral. Toda a gente tem um plano. Não retrata exatamente o que estás a falar, mas retrata a questão de as pessoas não há uma película, não é? Uhum. Dificulta e que é muito interessante porque bate, de certa forma, bate nesse ponto também. Verdade. Bom, só uma nota para dizer que eu ouvi este livro em audiolivro, e vou aproveitar para fazer aqui um bocadinho de publicidade. É mais um mecanismo para que quem de facto não tem tempo e não tem vida para isso, mas muita gente que tem, mas usa sempre como subterfúgio. Não tenho tempo para ler, não tenho isto, não tenho aquilo. Eu ouvi este audiolivro na Biblioled, portanto a biblioteca pública que foi criada muito recentemente, para qualquer pessoa que pode ter acesso a ela, estando registada numa das muitas bibliotecas públicas que há espalhadas pelo país inteiro. E se o fizer, passa a ter a possibilidade de requisitar livros de forma digital através da Biblioled, e onde se incluem audiolivros. A esmagadora maioria dos que estão disponíveis são precisamente os da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que por si só valem muito a pena. Portanto, fica aqui a nota também. Quem queira ver, procurar, é mais uma ferramenta que tem ao seu dispor. Nem toda a gente gosta de audiolivros, sei disso,
Eu gosto, especialmente quando ou faço exercício ou às vezes quando estou a fazer outra tarefa qualquer, gosto verdadeiramente e é uma solução alternativa para quem tem outra atividade qualquer, como por exemplo ir caminhar e levar um telefone com um auricular e poder estar a ler de outra forma. Outro dia alguém dizia, mas isso não é ler. Pois não, mas todos nós crescemos a ouvir histórias contadas por alguém. Portanto, também estou um bocado a borrifar o que as pessoas acham, mas acho que é uma forma tão válida como outra qualquer, ou de ouvir uma história quando é ficção, ou de obter conhecimento, é exatamente a mesma coisa que estar a ouvir rádio ou algo do género. Portanto, É a obtenção de conhecimento sem muito estímulo, que é uma coisa que todos nós precisamos, menos de estímulos, porque há demasiados, e não tem a componente sensacionalista das notícias, que hoje em dia é quase inevitável. sim, Uh, e é algo que foi escrito por alguém, portanto, à partida foi ponderado, foi mastigado, claro, foi revisto, foi tratado, é diferente. exatamente. Portanto, resumindo, As Invisíveis, de Rita Pereira de Carvalho, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, disponível em vários formatos, aconselho vivamente. E agora, porque tenho mais, vou fazer já aqui uma ligação direta para outro, este em livro, que também li da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que já tinha aqui há bastante tempo, e que é um retrato da Fundação, e que se chama O Tanto que Grita Este Silêncio, de Nelson Nunes. Que é um livro sobre o quê? É um livro sobre a abstenção. É um livro sobre o fenómeno abstencionista em Portugal. E sobre como esse fenómeno é encarado. Estamos um momento, estamos a 15 dias, menos do que isso, de eleições, que faz sentido abordar. O que o autor faz é olha para o fenómeno abstencionista por via de pessoas em concreto, pessoas que são abstencionistas, assumidamente. E sem entrar aqui em muito detalhe, é um fenómeno que se fala sempre muito. Portanto, a abstenção é sempre um ponto que se fala quando há eleições, que está a aumentar, que as pessoas não têm interesse, que nunca se fala sobre os votos nulos, nunca se fala sobre os votos brancos, mas fala-se muito sobre o fenómeno abstencionista, ou seja, sobre todas as pessoas que naquele dia decidiram por alguma razão não ir Nem sequer votar. ir, sim. Eu já passei por uma fase um bocadinho assim, de não estar, pá, é-me indiferente, não vou, não quero saber, não tenho ninguém em quem tenha grande vontade de ir votar. Mas hoje sou capaz de olhar para isso de uma forma diferente e considerar que não é a melhor forma e, e como tal, aliás, há muitos anos esta parte, sempre que há votos é para ir votar. O espectro daquilo que o autor defende são duas vertentes muito diferentes, que são os abstencionistas por falta de informação, conhecimento, literacia e que isso leva ao desinteresse, e o outro lado, pessoas muito informadas, muito conhecedoras da realidade, que sabem ou que consideram que seja qual for a realidade, estão cá para assumir, é-lhes indiferente se cai para a direita, se cai para a esquerda, e que sabem ou que acham, conhecem em profundidade a realidade da política atual e de muitos dos podres que lá estão subjacentes e que por isso mesmo consideram que o seu voto, mesmo em democracia, tem muito pouco peso. Portanto, são estes dois aspectos são abordados no livro, mas acima de tudo é um grande convite à reflexão sobre o papel que todos nós podemos ter do ponto de vista cívico, do contributo que devemos poder dar, nem que seja ir lá colocando, vai para o isto ou vai para aquilo e na mesma votar. Mesmo quando não há uma decisão que em consciência é para o lado A ou para o lado B, deve-se que devemos ir. Foi um direito conquistado e que nós devemos exercer. Portanto, é uma reflexão muito interessante e que acho que também vale a pena ler. Tem mais um livrinho, vou-lhe chamar assim, mas que tem muito conteúdo e muito sumo que se consegue beber dali pensamento, não é um pensamento. O que quero dizer é que
leva-nos a refletir sobre algumas das nossas escolhas em função das escolhas dos outros. Basicamente é isto. Por isso, o tanto querido este silêncio, Nelson Nunes, retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Passe bola. Sim, parece-me Mais um livro top. eu só ia fazer uma observação relativamente a essa componente, e agora estamos a entrar nisso. Eu não sou uma pessoa que gosta de estar sempre a falar de política, então pouco mais ou menos, mas acho que é importante que todos pensemos nisso, porque é através dela que se cria a estrutura em que nós nos inserimos, e os direitos e deveres que nós temos enquanto cidadãos. Eu também, em mais miúda, recordo-me ter havido um período alargado em que não votava, ou ia votar umas vezes e outras não ia, as autárquicas em particular, e eu acho que foi a determinada altura, quando eu comecei, que era mais crescida, entre aspas, a queixar-me daquilo que quem governa faz, que me soou a minha própria hipocrisia, que é, então eu não voto, não me manifesto e ao mesmo tempo queixo-me. Eu tenho que ganhar o meu direito a queixar-me, e o meu direito a queixar-me é ganho no momento em que eu, não só, mas também, mas para mim isto é da minha cabeça, eu me dirijo às urnas para manifestar a minha opinião. Certo? Portanto, todos nós temos direito a queixar-nos, mas eu acho que ganhamos mais esse direito no momento em que participamos para uma decisão de quem está a governar, para manifestarmos o que é que nós pretendemos. E a outra componente é que cada vez mais temos que nos informar, não daquilo que é veiculado, nomeadamente através das redes sociais, mas daquilo que está nas efetivas plataformas oficiais, do que é que os partidos têm reservado para nós, porque muitas vezes o que eles têm escrito e o que eles entregam como planos, como estão a faltar a designação concreta, Programa eleitoral. como se exatamente, o programa eleitoral, não é o que eles depois verbalizam, porque é sempre fácil brincar com as palavras. E, portanto, esse é o expoente máximo. Mas pronto, aqui esta é só relativamente ao que tu acabaste de dizer, isto de alguém que se absteve várias vezes. Esta é o meu raciocínio sobre o tema. Muito bem. Então, e assim, eu vou falar de 2 livros, ambos do mesmo autor e da mesma editora. É um autor que eu decidi experimentar porque eu gosto muito de Tati Bernardi, gosto dela, da figura dela, e gosto do que ela escreve muito. E ela fala muito de um autor, que é um rapaz relativamente novo, que se chama, vou lá ver se eu consigo dizer bem o nome, Edward Louis, acho que é assim que se diz. Edouard Louis, porque é francês, Edouard Louis. né? Provavelmente será Edouard Louis. Louis. E então, já mais ou menos a meio de dezembro, mais para os fins, nós passámos na Bertrand e estava este livro mesmo ao de cima, era o único que havia, tinha a capa já toda torta e tudo, mas eu trouxe na mesma porque era o único que havia. Li a primeira página, gostei muito do que li na primeira página e decidi comprar. Às vezes acontece-me isso, quando a primeira página é mesmo muito boa, eu sei que gosto daquilo que vi, eu compro o livro. Então, o primeiro livro que eu li dele, eu li os 2 agora no final do ano, é O Colapso, é o último livro que ele escreveu. Ele tem uma escrita, do que eu sei, do que pude ver do autor, em essência, a sua grande maioria, se não mesmo todos os livros, tem uma componente muito grande autobiográfica. Uns são mesmo totalmente autobiográficos e outros, pelo que eu compreendo, têm um pendor autobiográfico. Ou assentam muito sobre a experiência de vida do autor. Este, em especial, retrata a relação dele e o irmão dele, o irmão mais velho. Eu vou fazer só aqui uma anotação ao meio. Aquele pequeno vídeo que nós vimos da apresentação do filme, como é que se chama? Captain quê? Capitão Fantástico. Capitão Fantástico, acho que é assim. Aquilo ficou-me na ideia que é a miúda está a ler
Para contexto de quem está a ouvir, há um trecho de um filme que se chama Capitão Fantástico com o... Como é que ele se chama? O Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, exatamente. Em que eu não vi o filme, portanto eu não conheço a história como deve de ser, mas ele está numa caravana, ou numa autocaravana, com a filha está no banco atrás, está a ler um livro que é o Lolita, e ele pergunta-lhe o que ela acha do livro e ela diz que é interessante. E ele diz: interessante não é aceito, tens que dizer o que é que o livro significa para ti. Sim. E aquilo depois discorre um bocadinho, discorre sobre isso. E aquilo deixou-me bastante a pensar que às vezes nós dizemos coisas sobre o que vemos e sobre o que assistimos e sobre o que lemos e parece que não dissemos nada na mesma, como se não tivéssemos palavras suficientes para conseguir descrever o que é que o livro foi para nós. Eu não gosto de fazer sinopses dos livros, exatamente porque existe uma sinopse na contracapa, é completamente diferente do que é que eu acho que é a sinopse, ela está aqui. O que é que o livro representou? E portanto estou aqui um pouco a tentar, na minha cabeça, achar que estou a dizer alguma coisa que vale a pena as pessoas ouvirem sobre o livro e sobre o que eu tenho para dizer. A escrita do autor não é uma escrita do outro planeta. Eu acho que ele consegue fazer uma coisa que eu gosto muito, que é, com as palavras certas, sem floreados e sem escrever 7 páginas para escrever uma linha, para chegar àquilo que uma linha diria, ele descreve as coisas de forma muito crua, muito objetiva, muito clara, e coloca-nos no sítio onde ele está, da perspectiva dele a ver. E isso é muito, muito interessante para mim. Eu gosto muito desse tipo de escrita, em que não fica subentendido. É aquilo que ele quer dizer. Objetividade pura e dura. É aquilo que ele quer dizer, é cru. Pronto. E ele retrata a história do irmão. Foi alguém que teve muitos problemas, nomeadamente com drogas e álcool. Mas a parte mais enternecedora do livro para mim, que é aquela que torna o livro interessante, porque não é difícil, entre aspas, contar uma história de alguém que falhou, relatando todas as coisas erradas que aquela pessoa fez. Certo. Okay? Porque todos nós fazemos. O bonito, o enternecedor, o que cativa na forma como ele conta a história, que foi isso que me cativou e me fez comprar um segundo livro, é que ele olha para as coisas a uma distância suficiente para perceber o que é que aconteceu àquela pessoa para ela ter feito aquilo, o que é que de bom aquela pessoa também tem, e reconhecer que, apesar de ter muitos sentimentos negativos para com essa pessoa por causa de uma relação má, também reconhece coisas boas que essa pessoa lhe fez a ele, que é uma relação com o irmão. E isto é preciso nós despirmos-nos dos nossos preconceitos, do nosso orgulho, de tudo isso para fazer esse racional. E é isso que se torna tudo aquilo que é relatado no livro, é essa redenção. O irmão, obviamente, é uma pessoa que, pelo que percebemos, fez muito mais mal do que bem, maioritariamente a si próprio, não aos outros. Fez aos outros colateralmente, não é? Nomeadamente os pais que sofrem com o que acontece a um filho. Mas também aconteceu muita coisa, houve muitas oportunidades que foram roubadas, houve o contexto em si que fizeram com que o irmão se tornasse na pessoa em que se tornou. Existe um contexto, existe um porquê para as coisas. E o que eu gosto muito, tanto deste livro como do outro, do qual hoje já vou falar mais a seguir, é isso. Nos tempos em que correm hoje, é o foco deste autor, pelo menos na minha leitura, é esse. E é isso que me faz saber que todos os livros que hajam traduzidos dele, eu vou comprar. E eu vou ler. Porque ele concentra tudo o que ele acaba por contar no contexto. Há um contexto. Há um contexto para as decisões erradas, há um contexto para as decisões certas, e às vezes as pessoas tomam decisões
tão bonitas, apesar do seu contexto tão feio. E isso é muito, muito bem. Só para eu não perder aqui o fio, o que eu acho que estou a conseguir dizer aquilo que eu queria. É isso que eu acho que torna muito, muito interessante a forma como ele escreve, como ele estrutura a escrita, não sendo totalmente convencional, mas é isso. Para mim é isso. Ele podia ter escrito isto, o livro ao contrário. Não me interessa nada dessas componentes acessórias. A mim o que me interessa é para mim, porque me interessa muito tudo o que tem a ver com o contexto. As coisas acontecem com determinadas características em seu torno. Certo. Mas essa preocupação que ele tem de haver redenção para ele, porque ele conta o que ele também faz mal. O que ele também fez mal para com essa pessoa, a redenção do outro e o contexto das coisas que nos permite a todos olhar para os erros de toda a gente e sermos um pouco mais benevolentes, talvez, ou perceber uma coisa tão simples como eu podia ter feito tal e qual naquele lugar e sermos menos críticos e menos duros para com os erros dos outros. Intransigentes até. Intransigentes até. E portanto, eu recomendo imenso, aqui o livro é o Colapso. O Colapso. Eu que tenho irmãos, sinto muito mais estas histórias. Quem não tenha, não vou dizer que não, mas eu acho que Sim, dá aqui é diferente. um toque adicional. Portanto, uma nota: o autor vem de um contexto de vida muito pobre, e quando falamos pobre, não estamos a falar do remediado. Ele de facto vem de um sítio em França e de uma realidade em França onde as coisas eram muito difíceis. Certo. Ok? E o facto de a sua sexualidade também é um ponto menos aceito ainda nestes contextos mais empobrecidos, mais em que o homem é o homem e tudo isso tem um impacto complementar. Portanto, Edward Louis, talvez seja assim, O Colapso, de Elsinore. Desculpa, tu ias dizer qualquer coisa? Não, ia só dizer, deixa eu acabar naturalmente. Ia só dizer que hoje em dia nós falamos de algo que acho eu que devia continuar a ser a maior das banalidades, entre aspas, não tem nada a ver com o livro, que é poder de facto haver duas realidades, duas versões dentro da mesma realidade, o bom e o mau. Nem tudo é totalmente mau, nem tudo é totalmente bom. Aquela lógica que hoje em dia parece que é animais, que está cada vez pior. Nós, enquanto observadores, não o conseguimos fazer. Portanto, não deixa de ser louvar que alguém vivendo a própria situação e que foi certamente marcado por ela, ter a capacidade e o discernimento para... E foi isso que eu fui ouvindo quando foste comentando comigo sobre o livro, que é o ter a capacidade, parece que hoje todos nós a perdemos de alguma forma, de olhar para as coisas sempre como copo meio cheio, copo meio vazio, mesmo nas situações mais dramáticas, de tentar ir ao fundo das questões e que as pessoas não são estúpidas ou são sempre estúpidas, só fazem coisas más deliberadamente e sem razão. Parece que só se lê as letras gordas para tudo e não se procura ir ao fundo de coisa nenhuma. É só isso. Opa, és tu. Bom, então vou agora para o último livro que li, que é mais uma vez é um pequeno ensaio publicado pela Gradiva já no ano passado, em 2024, que se chama Submersos, de um autor que se chama Bruno Patino, que escreveu também um livro que eu li há 2 anos, que é, agora não lembro o título, mas é a lógica do peixe vermelho, que é a nossa capacidade de concentração e de estarmos focados em alguma coisa. Estamos cada vez mais um peixe que rapidamente estamos a saltar para outra coisa. O Submerso vem na sequência disso, no sentido ainda mais degradado. Ou seja, o ponto dele é muito a realidade em que nós hoje vivemos, de total submersão por tudo. Pelos ecrãs, pela informação, pela desinformação, por aquilo que é real, por aquilo que não é real,
E às tantas estamos completamente apáticos para tudo Porque depois e para todos, já nada se sente, é tudo é. Nada chega a isso. e que, em bom rigor, é como se nós estivéssemos simultaneamente ligados à corrente a ser eletrocutados e completamente desligados dela, porque não. Se calhar é uma metáfora um bocado estúpida, mas. Que é. Às vezes é difícil, e eu pelo menos falo por mim, nós somos tão sobrecarregados com tanta coisa e com tantas opiniões, somos cada vez menos. É cada vez menos factos e mais opiniões. Cada vez mais tanta gente que sabe tudo sobre tudo e tem tanta certeza sobre tanta coisa, não há dúvidas, tudo é preto ou branco, não há cinzento, e quer dizer, eu estou com muitas paragens na capacidade de colocar isto por raciocínio, porque o próprio autor sente isso também. Não é um livro, é um livro escrito com uma linguagem interessante para um ensaio, porque não é poético, mas também não é demasiado objetivo, porque é escrito de sentimento, no sentido de daquelas coisas que alguém que escreve bem, e efetivamente o autor escreve, Não está assim tão distanciado daquilo que está a escrever. sim, e falo entre metáforas, sente-se que há ali uma espécie de um pesar também, porque ele não se exclui da realidade, ele não está a dar lições a ninguém. Eu estou assim também. Portanto, é um convite, e o convite sobre o livro, para mim, é leiam e vejam ali espelhado aquela que é a nossa realidade de uma forma muito bem escrita, absorver aquilo e pensar assim, epá, realmente, se é preciso, porque às tantas nós também conseguimos parar e se calhar nem precisávamos de ler nada sobre isso para percebermos, mas aparentemente há uma espécie de banalidade do normal que não é assim tão normal como tu disse. O problema está exatamente nessa banalidade, porque neste momento penso que para a grande maioria das pessoas já não é uma novidade que talvez não com estas palavras, com outras, mas os telefones, os ecrãs, o tema está em essência nos telefones e nos ecrãs que nos dão um estímulo. E a proximidade que é permanente, que é... Sim. O estímulo é constante, e é um estímulo muito mais interessante do que... O autor a determinada altura diz, deixou de haver insónias para haver vigília. Porque se tu não tiveres sono, não tiveres, tu estás sempre com a cabeça em alguma coisa. E isso é absolutamente impressionante. Desculpem interromper, só para terminar. Esta frase muito simples, não tem nada de elaborado, mas que é muito sintomática. A sociedade dos dados reduz a equações os nossos comportamentos, os nossos gostos e em breve os nossos próprios humores. Aqui eu acho que já não é em breve, isto já acontece. Não, já não. Porque o algoritmo consegue, e acho que todos nós conseguimos concordar com isto, se o algoritmo se nós formos pessoas dadas, por exemplo, à procura das notícias sensacionalistas, da desgraça, eu quando se me levantar às 6 da manhã e estiver a tomar o pequeno almoço, eu às 7 já fui inundado por tudo o que é desgraça. Portanto, não sei como é que é para as outras pessoas, mas isso a mim faz muita confusão. Portanto, o algoritmo dá às pessoas aquilo que elas mais procuram, mais ou menos tal como uma droga, não é? Sim. Pronto, por isso é que ele é viciante. E o nosso cérebro gosta daquilo que o satisfaz, naturalmente. E se for fácil, melhor ainda. E o livro é muito sobre isso, que é... tende a haver aqui um momento em que, por nossa própria saúde, das pessoas que nos rodeiam, é preciso parar. Nós ainda ontem, e depois não comentei isto contigo, vou comentar aqui agora. Não sei se tu te apercebeste. Nós ontem fomos jantar. Fora. Ao nosso lado estava um casal. Estava um casal, sim. Eu às vezes fui dando comida à Inês, fui percebendo que a Inês estava ao meu lado e virando-me, estava permanentemente a olhar naquela direção, não por nenhum fetiche, mas porque fui sendo obrigado. Tu vias se calhar, o rapaz e eu via a rapariga. Não, porque onde eles estavam, claramente eu conseguia ver as duas pessoas. Eles foram duas pessoas que foram jantar, era um casal. Eles estiveram a maior parte do tempo, cada um agarrado ao telefone. As interações que foram tendo
foi sobre o telefone, e quando não havia telefone havia silêncio. É óbvio que isto não é amostra de coisa nenhuma, mas foi ali ao lado, e depois, naturalmente, uma pessoa saindo com a cabeça destes livros, são coisas que estão a acontecer à O nossa problema é volta. que nós lemos os livros e depois, poucas ou raras vezes, fazemos alguma coisa sobre aquilo que lemos e que acabamos de saber. O mesmo acontece quando lemos um documentário sobre o consumo em excesso. Todas estas coisas correspondem à realidade e são verdade, e nós reconhecemos por ser verdade. O problema é que temos uma grande dificuldade em afastar-nos delas e depois, na prática, nem sempre o conseguimos fazer. Certo? A questão do telemóvel, porque está dentro do nosso bolso, e porque eu acho que foi o Nuno Marco, aqui já há vários anos, que dizia que já não sabe esperar por um elevador com as mãos ao lado do corpo. Sim. Pronto. Isso. E parecendo que não, a brincar, em pequenas coisas, nós deixamos de ser capazes de tolerar o tédio dessas situações. Esperar por um elevador, a conversa parva de circunstância do elevador, que depois dá sempre uma história engraçada para contar, mas não apetece passar por aquilo, então o telefone, estou aqui a fazer qualquer coisa. Um, e podia estar aqui o resto da tarde com exemplos, mas o que acaba por acontecer é mais ou menos como as dietas. Se tu comes um chocolate, ou dois, ou três, depois é só mais um, depois é só mais um, e todos os dias é sempre só mais um. E às tantas já nem estás a dar conta que estás a comer Já nem estás a chocolate. dar Esse é que é um. o problema. E depois tens outro problema grave, que é o seguinte: o órgão que se vicia é o mesmo órgão que sabe da informação correta que tu lhe deste. Sim. Tudo se passa dentro da nossa cabeça. E portanto, tudo o que nós estamos aqui a dizer é a nossa cabeça que está a processar. É a mesma cabeça que quer estar a ver um filme, é a mesma cabeça que quer estar a descansar, que é a mesma cabeça que. Pronto, que somos nós. Tudo se Correto. passa dentro da nossa cabeça. E portanto, isso. Esta realidade só lá vai, só muda, se houver vontade individual de cada pessoa e com disciplina. Não é uma coisa que se faça com nem motivações, nem nada disso. Tem que ser com disciplina. A pessoa decide, eu vou parar isto, ou eu vou reduzir isto e vou fazê-lo de X forma e pronto. Porque de outra forma nós continuaremos sempre a ser sobrecarregados com estímulos e mais estímulos, e qualquer dia já ninguém sente nada. As pessoas já não sentem nada. Cada vez as notícias têm que ser mais dramáticas, mais estrambólicas, mais para as pessoas pararem e olharem. Porque o dedo continua até ver uma coisa, até Sim. ver o tipo que cai de boca no chão e se tela toda. Olha que engraçado. Ou isso, ou pior, que Ou a desgraça maior, ou a desgraça sobre a qual eu tenho uma opinião e agora é-me fácil estar aqui entretido com isto, Sim. porque eu não é. Eu estava aqui a tentar recordar-me, mas acho que já me consegui lembrar. Acho que foi a Madalena Sá Fernandes. Ela escreve, eu já não sei se é quinzenalmente, se é mensalmente, se é uma crónica para o público, e ela põe sempre um pedaço no Instagram. E aquela pôs em dezembro, achei particularmente interessante uma das frases que lá estava, que é que fiquei de memória, porque ela teve um burnout, menos é isso que ela relata nessa crónica. E há uma frase lá que é qualquer coisa como: não é bem estar triste, porque as pessoas que estão tristes ainda se sentem tristes. O burnout tem a incapacidade de sentir o que quer que seja. Ou seja, a pessoa fica de tal forma dormente para o mundo e para o que acontece, que já perde a capacidade de sentir o que lhe está a acontecer, de certo? ter sentimentos sobre aquilo que está a acontecer. E eu acho que aquilo que acontece com este excesso de estímulos é levar-nos a um burnout emocional, se quisermos, em que nós depois já não somos capazes de sentir as coisas, de pensá-las. Estamos sempre à procura do que vem a seguir, do que nos traz É uma aquele. roda de rato. É uma roda de rato. Bom, E, se calhar vamos ao seguinte, só a sim, gente está deixa-me aqui. só. É assunto que merece bem ser, Claro que sim. ser discutido. Portanto, o livro é, só para recapitular, chama-se Submersos. O autor é Bruno Patino e a editora é a Gradiva. Muito bem. Então, eu vou ser relativamente, julgo, vou ser rápida agora, porque já apresentei o autor, portanto, Edward Louis.
O outro livro que eu encontrei dele à venda foi Quem Matou o Meu Pai, é anterior ao que eu falei ainda agora, é anterior. Um, eu não consegui encontrar muito mais livros dele. Eu sei que há um livro que é muito bom, que se chama Para Acabar de Vez, com Eddie Belgol, acho que é assim que se lê, não faço ideia. Mas que Foi se o escreve primeiro, francês, é foi o C.A.D. coisa. Belgueula. Qualquer coisa. Ah, Sim, diz que acaba em ah. não sei. Pronto. Que foi foi o livro de estreia do autor, mas este é o Quem Matou o Meu Pai. E é sobre a relação dele com o pai, é sobre o pai, mas mais do que tudo isso, é sobre porque é que o pai foi a pessoa que sempre foi, como é que se sarou aquela relação, e mais uma vez, muita redenção para ambas as partes, muito contexto, incluindo contexto político, que quer gostemos, quer não, faz muito pelo contexto das pessoas, porque interfere com aquilo que nós temos direito e aquilo que. Como é que eu vou pôr isto sem. Sem colocar em causa a leitura do livro para quem o lê. Quando uma decisão política é tomada, não é? De tirar apoios a medicamentos, de retirar subsídios, essa decisão não vai afetar uma pessoa de boa condição económica severamente. Vai afetar aqueles que toda a vida viveram do chequezinho do ordenado para pagar as contas, para serem pessoas honestas e ter o dia seguinte. Quando uma pessoa com essas características, não estou a falar de ninguém que me seja desconhecido, são os meus pais, não tem esse chequezinho do ordenado, a vida colapsa. E nós, quando vemos o nosso teto em risco, quando nós sabemos que vamos conseguir colocar comida, colocar não, pôr comida na mesa para os nossos filhos, isso mexe connosco, mexe com a pessoa que nós somos. Deixamos de ser alguém que está a ser um pai positivo ou uma mãe positiva, ou se os meninos estão a brincar em Montessori. Isso, não é? Com aqueles. Isso são coisas de quem já tem as primeiras partes de Maslow garantidas. Mas há muitas pessoas que não as têm. Claro. E é isso, e são essas que são afetadas por estas decisões, quando se poupa em quem tem muito e se tira a quem tem pouco. O livro tem um pouco dessa componente, porque serve para o contexto das coisas, mais uma vez. Tem muito daquilo de errado que o pai do rapaz fez, do autor, muito do que ele próprio também fez de errado, porque quando há situações e situações, há situações em que assim, o filho ou a filha são totalmente inocentes e o pai ou a mãe são trastes, pedaços de Certo? lixo absoluto. Pronto, e esses, não sei se há alguma redenção, mas é mais difícil. Mas depois há as outras situações que eu reconheço, por exemplo, da minha própria realidade, em que há muitos erros dos pais e das mães, mas que os filhos também podiam ter sido pessoas diferentes. E naquele momento nenhum soube ser outra coisa. Para essas situações tem que haver uma redenção, tem que se pensar sobre o que aconteceu e perceber, para que toda a gente crescer, toda a gente tem que pensar sobre o que aconteceu. E isso felizmente acontece nesta história, e por isso é muito bonito de ver. E mais uma vez, é cru, é objetivo, não se perde em floreados, tem a sua própria forma de escrita, mas acima de tudo, há redenção, há contexto e não há vítimas e malfeitores. Todos são um bocadinho de tudo, porque na vida prática todos somos um bocadinho de tudo. Todos tomamos decisões erradas e ou chegamos ao final e eu podia ter agido com o meu filho daquela forma, não foi por mal, tentamos nos redimir. A vida é feita dessas coisas. Certo?
E se nós também não a ensinarmos aos nossos filhos isso, então eles vão ter que aprender por eles próprios e vai demorar muito mais tempo. E portanto, eu convido a ler, então, o que quiserem, dois deste autor, mas é isso que eu acho que o tem tornado sedutor para quem o Para lê. quem conhece as tuas leituras, ler 2 livros seguidos do mesmo autor não é coisa Não é que comum. aconteça com frequência, Não é, portanto não é dá comum. algum gabarito ao Portanto, senhor. a editora é a mesma, Elsinore, o autor é o mesmo, Edouard Louis, e este é o outro livro dele que eu li, que é Quem Matou o Meu Pai. E agora vou-me calar. Bom, e para tentar fechar isto em mais ou menos 1 hora, deixei os meus últimos 2 livros, os 2 lidos este mês, são ambos do campo da história. Vou começar por um sobre o qual não vou falar muito, porque é o que é. Chama-se O Reino de Ferro, é uma história da Prússia, de Christopher Clark. É um livro editado pela Imprimatur. É um livro que dentro do campo da história tem vários prémios ganhos. É um tema que se calhar não é muito interessante para muita gente, mas fez-me recuar aos meus tempos da universidade e pensar que na minha cadeira de Política 2 tinha-me sido muito útil ter lido este livro, porque é um livro que abarca a história da Prússia, mas paralelamente muito importante para a história da Europa, entre cerca de 3 séculos, de 1600 a 1947. E é isso mesmo. Isto não foi um livro que eu li este mês, foi um livro que eu já trazia de trás desde o início de setembro, que fui lendo aos poucos, complementando com outros, fui lendo uns capítulos aqui e acolá, e acho que há quem não goste de fazer isso, não me choca nada, e tenho ali vários por terminar, entre este mês e o mês que vem certamente vou fazer o mesmo. Para quem gosta de história, acho que é um livro muito, muito, muito interessante. Não é um livro maçador, como às vezes os livros de história são, porque têm muito detalhe e muito... Às vezes os autores, porque têm tanta coisa para dizer, acabam por tornar os livros um bocadinho enfadonhos, e é isso que acho que afasta algumas pessoas da história. Não é o caso deste, longe disso. Acho que se lê muito bem, é muito fluido e, como disse, é sobre um período muito importante da história da Europa. É uma excelente leitura. Chama-se O Reino de Ferro, uma história da Prússia de Christopher Clark, editado pela Imprimatur. E por fim, visto o que hoje sou eu que tenho mais coisas para dizer, a última leitura vai para um livro de um pensador francês, Edgar Morin, que no alto dos seus 104 anos escreveu um livro muito simples que se chama Lições de História, ou Lições da História, mais concretamente. Foi editado pela Crítica, que é uma chancela da Planeta dos Livros. É um conjunto de histórias, um conjunto de lições da história que, à primeira vista, para qualquer pessoa conscienciosa, diria assim: epá, isto são lugares comuns, são coisas banais, mas que a gente olha à nossa volta e pensa assim: não são. Há uma enorme capacidade hoje em dia de esquecer a história, de a não lembrar pelos motivos certos, de a tentar apagar, de a tentar reescrever, de não aprender nada com aquilo que aconteceu no passado, porque para muitas coisas ela está tão longe que é uma coisa absolutamente desinteressante, como se ela não se pudesse repetir e regras já repetir pela negativa. Portanto, e o que este brilhante senhor, é preciso dizê-lo, faz é chamar a nossa atenção para isso com um livro muito simples, muito sintético, isto lê-se muito, muito rapidamente, mas em cada um dos pontos que ele foca é claramente objetivo e para nunca nos esquecermos de onde é que viemos, o que é que foi preciso para chegar aqui. Epá, e não sejam estúpidos Fazer outra vez. para deixar... Repara, muitos de nós não têm a capacidade para fazer nada que tenha um impacto extraordinário isoladamente. Isso infelizmente está sob o crivo de algumas mentes iluminadas que neste momento abundam por este mundo fora, que provavelmente alguém que escrevesse uma história de ficção científica há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás não imaginaria possível no ponto em que estamos hoje. Mas o facto é que estamos.
compete-nos a todos nós que ainda podemos votar, ainda podemos decidir, ainda nos podemos manifestar, ainda podemos fazer alguma coisa, não nos esquecermos de onde é que viemos e tentar fazer alguma coisa com isso. Por isso, é a última referência que tenho deste livro. Eu li isto quase sem me aperceber e aquilo que mais me ocorreu de cada uma, olha, pois é. E depois pensas naquilo que hoje em dia está a acontecer de forma contrária. Não vale a pena, não vou trazer exemplos, mas são coisas como o que é que leva coisas tão estúpidas que nos levaram para guerras no passado, a nossa incapacidade para compreender e ser sensível ao outro, às diferenças, e a capacidade que em pleno a um quarto do século XXI parece que regredimos ao tempo dos romanos e dos romanos no que diz respeito Ao tempo da Maria Caxixa. a tudo o que é de comportamento retrógrada e bárbaro em relação a muitas coisas, a começar pela forma como encaramos a realidade, que ou é preto ou é branco, as pessoas não têm capacidade para discordar, as pessoas não podem gostar de coisas diferentes. É um verdadeiro absurdo. Portanto, tentemos aprender um bocadinho com a história, porque se calhar podemos ganhar alguma coisa com isso. Era a última mensagem que tinha. Era. Positiva. Não. Pode ser, se as pessoas quiserem, acho eu. Não, infelizmente, não. Às vezes não se vê grande. Grande que tem é criar um canal de streaming. Passamos a ser streamers. Para fazer o quê? Não, eu só soube a ficar calado o tempo todo, observar. Como é que é? E o what up? Sim, acho que é muito isso. E dizemos não, what up, não. E top também não. Como é que é? É top. Enfim, isso é para acabar. Não. Então, olha. Arranjamos-nos bonés? Sim, acima de tudo isso. Uns panamás, para nós cuidado que temos é um panamá. Ai. Então vá, é isto, não é? É uma horinha. Não, perdi-me aqui em 2 minutos. Não, fui eu agora com esta conversa da treta. Por isso, está feito o mês de dezembro. Está feito. Voltamos. Voltamos de altura do carnaval? Não, antes disso, o carnaval é para a meio de fevereiro. É o carnaval, esta gente tem que estar coisas, as pessoas querem a festa. Com mais leituras e pronto, olha, votos. Então vamos terminar com um bom ano, que ainda podemos. Um bom ano, exatamente. Bom 2025. Voltamos. 25? 2026, querido. 2025 já ninguém consegue fazer nada dele. Pronto, é para terminar com uma boa, não digo nada de jeito. Bom ano. Bom ano.